Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente dos que eu posto aqui. Vai ser um vídeo um pouco mais explicativo. Eu vou explicar para vocês como que funcionam os protocolos de comunicação, os barramentos SPI e o I2C. A galera tem muita dúvida o que é SPI, o que é I2C, qual que é a diferença, para que serve, como que funcionam, tanto para placas de vídeo quanto para placas de notebook. Muita gente acha que SPI é um funcionamento, I2C é outro funcionamento diferente. E na prática, eles vão funcionar de forma diferente, com o mesmo propósito, mas com funções diferentes, né? A forma com que eles vão se comunicar é diferente, tá? E muita gente acha que o funcionamento de um I2C é diferente, por exemplo, de um SM Bus, de um LPC, sendo que é a mesma coisa, né? A gente for ver na prática ali, o LPC, SM Bus, I2C, na prática é a mesma coisa. Vou explicar para vocês como é o funcionamento desses protocolos de comunicação, como que acontece nas placas de vídeo, nas placas de notebook. Fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai entender bastante sobre esse assunto. Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Eu vou explicar principalmente para a galera que está iniciando, tá? Eu não vou falar muitos termos técnicos. Eu vou tentar dar uma simplificada para você conseguir entender melhor qual que é a diferença desses dois protocolos de comunicação e como que cada um deles funciona. Eu tô aqui com uma placa de vídeo, dá para vocês verem. Tô aqui no meu microscópio. É uma placa de vídeo simples, mas que nós podemos pegar exemplos tanto de protocolo SPI quanto de protocolo I2C, tá? Na placa de vídeo nós temos esses dois protocolos. Na placa de notebook também. Na placa desktop também. Nós vamos ter SPI e nós vamos ter I2C. Quando eu falar I2C, vocês assimilam I2C como sendo o próprio protocolo I2C, como sendo SM Bus e sendo LPC, porque os três, I2C, LPC e SM Bus, têm o mesmo funcionamento, linha de clocks, linha de dados, tá? SD Clock e SD Data. Então, quando eu falar I2C, saibam que vai servir para esses três aí, né? SM Bus e LPC também, beleza? Aqui na placa de vídeo nós temos os dois exemplos em componentes. Eu vou mostrar para vocês aqui em componentes o que vai trabalhar com o protocolo SPI e quem vai trabalhar com o protocolo LPC. Mostrar vocês aqui. Coloquei aqui na tela do microscópio só para mostrar a vocês. Aqui eu tenho uma placa de vídeo utilizando como exemplo, como modelo, tá? Mas como eu disse, pode ser em qualquer outra placa de notebook ou placa desktop. Eu tenho aqui nessa placa de vídeo um CI. Esse aqui é o meu CI de BIOS, tá? Eu já tenho vídeos aí na internet, vídeos no YouTube mostrando como que você faz a medição do CI de BIOS pino a pino com o osciloscópio. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você verificar. Vai lá no canal e ver como que você vai medir o CI de BIOS pino a pino no osciloscópio, todos os pinos. O CI de BIOS é um exemplo de componente que trabalha com o protocolo SPI. Então, sempre que vocês verem um CI de BIOS de uma placa desktop, de uma placa notebook ou de uma placa de vídeo, é um componente que trabalha com protocolo de comunicação com barramento SPI, beleza? Eu vou trazer outro exemplo aqui sobre I2C, né? Um exemplo sobre I2C. Deu o exemplo aqui de SPI, vou dar agora um exemplo de I2C. Nós temos aqui essa primeira entrada aqui, que é a nossa USB. USB, nós vamos ter diversas comunicações diferentes, tá? Aqui na nossa USB, porém, uma dessas comunicações vai ser, ó, deixa eu mostrar a vocês aqui. Eu tenho o meu último pino, que vai ser, eu acredito, se eu não estou enganado, vai ser o Detect, do meu HDMI. Eu falei USB, galera, mas essa aqui é a minha porta HDMI, minha saída de vídeo, tá? Vai servir para a placa desktop, para a placa do notebook também. Apesar de eu estar falando um exemplo aqui numa placa de vídeo, mas o funcionamento vai ser o mesmo. Então, eu tenho aqui uma linha que eu acredito ser o Detect, né, do HDMI. Depois vocês podem dar uma pesquisada na internet aí. Eu tenho uma outra aqui que é o 5 volts, tá? Eu tô aqui analisando de trás para frente. A gente vê que o pino 1, ó, começa daqui. Então eu tô de trás para frente, tá? Detect, 5 volts, aqui é terra. E aqui eu vou ter as minhas duas linhas de I2C, uma linha de clock e uma linha de dados. Galera, sempre que vocês verem uma linha de clock e uma linha de dados, saibam que vai ser um protocolo I2C, tá? Deixa eu só mostrar a vocês aqui, ó. É uma placa de vídeo normal, tá? Essa aqui é uma GTX 1050 Ti, só que é um modelo da China. Só para vocês verem aí que uma placa de vídeo, mas se for para uma placa desktop, para uma placa notebook, vai ser o mesmo funcionamento. Agora eu vou explicar para vocês na teoria como que é o funcionamento e a diferença entre o protocolo SPI e o protocolo I2C, tá? Aqui eu tenho para vocês
essa imagem, tá? Nessa imagem aqui eu tô ilustrando, né? Eu tô mostrando para vocês aqui como que funciona mais ou menos o protocolo SPI, tá? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente no protocolo SPI é que a gente vai ter o mestre, tá? E nós vamos ter os escravos. O mestre é quem vai comunicar, controlar, é o mestre, e nós vamos ter os escravos. Então nós vamos ter um mestre e vários escravos. Essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Esse mestre aqui, nós estamos no protocolo SPI, tá? Ó. Então nós temos o SPI mestre, aí nós temos um SPI escravo, outro escravo e outro escravo, tá? Isso aqui no protocolo SPI. No protocolo SPI nós precisamos ter uma linha de clock. Então nós temos aqui clock. O clock ele vai para todos os escravos, ó. Temos vindo clock para cá e clock para cá. Nós vamos ter o MOSE, tá? O MOSE vindo para os três. O MISO, você vê que o clock é do mestre para o escravo. Você vê que a setinha, ela tá apontando, ó. Vou mostrar a vocês, a setinha é do mestre para o escravo, ó. Tá vendo? O MOSE também é do mestre para o escravo, mas quando a gente vai para o MISO, é do escravo para o mestre. O que que significa isso daqui? O MOSE, vamos começar pelo MOSE. O MOSE, galera, nada mais é do que a abreviação. O M é master, o O é de output, o S é de slave e o I é de input. Então, com isso, você já consegue decifrar os dois. Mestre, output, slave, input. Ou seja, a informação, a mensagem, os dados saem do mestre, mestre output, slave input, ou seja, entra no escravo, output saída, input entrada. Então, se a informação sai do mestre e entra no escravo, então esse pino aqui é o pino a qual o mestre vai estar enviando a informação para os escravos. Então, nesse pino aqui você vê que a setinha está chegando lá nos escravos, ó, MOSE. O que é o MISO? Master Input Slave Output, ou seja, a informação entra no mestre e sai do escravo. Então a gente consegue ver que agora a setinha está chegando, ó. A setinha sai do escravo e chega no mestre. Por quê? Porque o protocolo, nesse exemplo aqui que eu estou passando para vocês, o protocolo SPI, ele não pode ter na mesma linha enviando e recebendo informações, troca de dados na mesma linha. Nesse exemplo aqui dessa imagem eu estou trazendo para vocês. Então ele envia por uma linha e recebe por outra. A linha que ele envia é o MOSE, Master Output Slave Input, e a linha que ele recebe a informação, a troca de dados de informação, de protocolo, né, de pacotes, como você queira chamar, quando ele recebe é Master Input Slave Output, tá? Antes de ele iniciar essa comunicação, ele vai ter o nosso chip select, né? Que ele vai estar aqui, ó, que ele vai selecionar qual que é o escravo que ele quer falar. Então ele vai lá, chip select, seleciona o escravo que ele quer conversar e aí vai ter a conversa em si, né? Onde ele vai enviar a informação pelo MOSE, receber a informação pelo MISO e nós temos o nosso clock. O nosso clock vai ser basicamente cada um falar por vez, né? Para não todo mundo falar ao mesmo tempo e ninguém entender nada, né? Basicamente vai ser isso daí. Então aqui nós temos a funcionalidade. É claro que nós vamos ter em um componente mesmo na prática, nós vamos ter que ter ainda o Terra, que vai ser o nosso GND, não ligue pela letra que eu estou escrevendo aqui pelo mouse, e nós vamos ter também o nosso VCC, né? Então temos que ter aqui a alimentação para esses pinos e vamos ter também o nosso Terra, que vai ser a nossa referência. Então, para vocês verem o quão complexo, entre aspas, é o protocolo SPI. Um exemplo de protocolo SPI é a nossa BIOS, né? Onde o pino 1 vai ser o chip select, nós temos o pino 2 e o pino 5, que um vai ser o MOSE, outro vai ser o MISO, nós temos o pino 6, que vai ser o nosso clock, o 4 vai ser o TR e o 8 vai ser o VCC. Tá? Onde vai ser a alimentação. Então a BIOS é um exemplo bem conhecido aí de um componente que trabalha com o protocolo SPI, tá? Então assim que funciona o protocolo SPI. O chip select, ele vai selecionar o escravo que ele quer conversar, envia a informação MOSE, recebe a informação MISO e o clock para sincronizar isso aí, sendo que ele ainda tem que ter um pino de terra, que é a referência, e ainda tem que ter o VCC, que vai ser a nossa alimentação, beleza? Isso aí é o protocolo SPI. Vamos agora para o protocolo I2C, que é extremamente fácil e simples e não precisa disso tudo. Protocolo I2C, galera,
facílimo. Protocolo I2C, ele só precisa de uma linha de clock e uma linha de dados. O que no protocolo SPI é master, né, que é o MOSE e o MISO, uma linha envia e outra linha recebe. No SPI, a mesma linha que envia informação, ele recebe informação. Na mesma linha que ele envia pacotes, ele recebe pacotes. Tá? Então, diferentemente aí do SPI, que é uma linha para enviar, outra para receber, o I2C não. Ele tem um SDA, que é a linha de dados. A mesma linha que recebe, envia também as informações. A gente tem um exemplo aqui, SDA, uma linha de dados, né? E temos uma linha de clock. Apenas, não precisa de chip select, como o SPI, não precisa de duas linhas, uma para enviar, outra para receber. Então, isso se resume tudo a SDA e SCL, que é clock e dados, tá? E aí nós temos aqui a nossa VCC ou VDD, como queira chamar, que vai ser a nossa alimentação dessas nossas linhas, e na prática, né, nós temos também que ter a nossa referência, que vai ser o TEA. Mas aqui nós temos, ó, SDA e SCL. É por isso que eu digo, galera, aonde vocês verem na placa uma linha SDA e outra SCL, nada mais é do que um protocolo I2C. Vocês vão ver lá SM Bus, quando vão analisar a linha de SM Bus, protocolo SM Bus em si, vocês vão ver SDA e SCL, uma linha de clock, uma linha de dados, é I2C. Vai lá na comunicação entre o Super I/O e o PCH, vão ver que tem lá no Super I/O um bloco no esquema elétrico que está LPC, que vai se comunicar com o PCH, e vocês vão ver que tem uma linha de dados e uma linha de clock, SDA e SCL. É o que? É I2C, tá? Então tudo que vocês verem que é uma linha de clock e uma linha de dados é protocolo I2C, tá? Nem sempre vai estar a nomenclatura I2C grandão, mas vocês vão ver a linha de uma linha de dados, a linha de clock, tá ligado entre eles ali a alimentação, então vocês vão saber que ali é um protocolo I2C, um protocolo de comunicação, tá, pessoal? É um protocolo de comunicação nas placas. Vocês podem encontrar em placa de vídeo, placa notebook, placa desktop. Essa aula foi mais teórica, posso gravar aí em outro momento como que você vai testar esses protocolos, o protocolo SPI, o protocolo I2C, né? Como você vai testar na prática isso aí no osciloscópio. Já ficou bastante extensa. Se você gostou desse tipo de material que eu tô liberando para vocês aqui, então deixa nos comentários aqui que quer a parte 2 desse vídeo, né? Mostrando no osciloscópio como que faz a medição e tal, que eu posso estar gravando, como vocês podem estar fazendo essa medição aí na prática, tanto do protocolo SPI quanto do protocolo I2C. Beleza? É isso, galera. Deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta, curte e até a próxima. Se quiser parte 2, só deixar aqui nos comentários que eu vou estar providenciando para vocês. Beleza? Valeu!